Olá, seja bem-vindo ao canal Descomplicando. Há poucos dias, o Ministério da Saúde publicou as diretrizes para diagnóstico e tratamento da Covid-19. Esse é um documento robusto que eu tive a ideia de pegar e resumir as principais partes dele. Eu decidi resumir aqui montando uma apresentação para vocês. Em especial para você que não está aí na linha de frente, tá? Você é um leigo da área e quer se manter antenado com relação a isso. Então vamos lá. Sendo assim, o objetivo dessa minha apresentação é o quê? Resumir de forma descomplicada o documento diretrizes para, em especial, indivíduos que não são da área de saúde. Conscientizar, embasar e tranquilizar os indivíduos supracitados. Trazer análises, dados e alternativas de pesquisa à população quanto à busca de diferentes fontes sobre o tema no presente momento. E divulgar o trabalho, em especial do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, na luta contra o Covid-19. Como eu acabei de dizer, esse documento foi publicado no dia 7 de abril de 2020 e essa informação consta aqui para você. Você consegue esse documento no site do Ministério da Saúde e ainda eu vou deixar nos comentários aqui, vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você, tá? Então essa videoaula está sendo preparada com base nesse material em especial. Esse material ele apresenta várias seções, tá? Vários segmentos de informações. A seção que eu mostro aqui nos meus slides, tá? Ela tá igual à seção que tem lá nesse documento. Então aqui, o que eu vou tratar aqui na introdução são pontos que eu considerei chave para trazer para vocês aqui, que também tem lá, obviamente, tá? Então o que acontece? Na seção introdução, esse documento ele mostra uma forma com a qual surgiu, então, o Covid. Em dezembro de 2019, foram relatados diversos casos de pneumonia por causa desconhecida, onde, lá na China, que está sendo mostrada aqui na figurinha, na província de Hubei, e eu não falo chinês, então se por um acaso eu falar alguma coisa errada aqui, por favor, sinta-se completamente à vontade para corrigir lá nos comentários. E ainda, dentro dessa província de Hubei, tem ali a cidade de Wuhan, que é onde começaram, digamos assim, a ser notificados com maior frequência esses casos. Inicialmente, o vírus ele foi nominado, ele foi chamado pela Organização Mundial de Saúde, como 2009 nCoV. Esse foi o primeiro nome que ele teve. Ele é um beta-coronavírus, tá? A partir da observação, do que esse vírus vinha causando nos indivíduos, que é uma síndrome respiratória aguda severa, tá? Ele mudou de nome, Na realidade, ele mudou de nome, não, mudaram o nome dele, passando a ser chamado então de SARS-CoV-2, sendo as iniciais vinda então, como vocês podem observar aqui, do nome em inglês da síndrome que esse vírus causa. Aqui está a estrutura viral, a representação gráfica da estrutura viral, destacando várias proteínas e lipídios, gorduras, digamos assim, que tem em sua estrutura. Isso é importante para daqui a pouco. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, até 29 de março de 2020, no mundo, havia 634.835 casos confirmados de Covid. Destes, 29.957 evoluíram para óbito, tá? Pegando esse número e dividindo por esse, você vai encontrar o que? A taxa. Então, a taxa de letalidade, nesse caso, na população, no mundo, segundo a OMS, tá? E esses dados estão dentro
do documento do Ministério da Saúde, a taxa dele é 4,7% no mundo. Dados do Ministério da Saúde trazem, por meio de um relatório, né, publicado em 2 de abril de 2020, que no Brasil 7.910 casos foram confirmados até dia 2 de abril de 2020. E isso, dentro desses casos confirmados, 299 evoluíram para óbito, conferindo então uma taxa na população brasileira até essa data de 3,8%. Só que uma coisa que é interessante e ser observado é o seguinte: quando você compara, por exemplo, o Brasil, né, os casos confirmados com o mundo, os casos confirmados no Brasil representam 1,3% dos casos confirmados na população mundial, enquanto que as mortes equivalem em torno de 1%. Uma fonte externa ao documento que a gente está abordando aqui, mas ultra confiável, é a Organização Mundial da Saúde. E ela traz um dado curioso do dia 10 de abril de 2020. Tá? Ou seja, após aproximadamente uma semana dos dados publicados do Ministério da Saúde, no Brasil, novos casos foram confirmados. Ele passou então daquela casa de 8.000 lá para 15.927 casos confirmados, enquanto que as mortes saíram daquelas 299 lá e vieram agora para 800 mortes confirmadas, aumentando então a taxa de 5%. Agora, olha que coisa interessante. Quando nós comparamos então esses dados ao longo de uma semana, nós temos que o número de casos confirmados ele aumentou em uma semana em torno de 2 vezes. O número de mortes aumentou em torno de 2,7 vezes. Tá? Então, quase 3 vezes. Agora, olha que coisa interessante. A taxa de letalidade, que mede mortes dividido pelo número confirmado vezes 100, ela não subiu em igual proporção. Subiu, então, em torno de 1,3 vezes, né? Saindo de 3,8 a 5. Nada é tão ruim que não dá para tirar algo bom. E nada é tão bom que não dá para tirar algo ruim. O que eu quero dizer? Isso é preocupante? Sim, é preocupante. Entretanto, observa-se por essas estatísticas aqui, esses cálculos, que a taxa de letalidade não está acompanhando as outras taxas, o que é um parâmetro interessante, é um parâmetro bacana. Seria muito pior se ela tivesse dobrado também ou triplicado, né? Então, esse é o ponto. É para a gente ficar alerta, sim, mas esse é um dado interessante que vale a pena ser considerado. No dia 7 de abril, também, sai um novo registro, uma nova publicação do Ministério da Saúde, mostrando e tabelando, tá, o número de indivíduos afetados, né, e mortes por regiões do país. Destacando então região norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. Tá? Então aqui eu coloco os dados e uma tabelinha que mostra o que aquela publicação trouxe. O que eu quero chegar aqui é que você observe, né, esses dados que vão aparecendo na sua tela, mas esse não é o principal slide com relação a isso, né? O que eu queria destacar aqui é um escalonamento, é a ordem, é quem está mais comprometido, digamos assim. Então, em primeiro lugar, segundo esses mesmos valores, esses mesmos índices, nós temos quem? A região sudeste. Tá? A região sudeste acaba sendo mais afetada com maior número de mortes, o que parece ser já mais esperado, já diante da concentração populacional que a gente tem nessa região. Né? Além disso, em segundo lugar, nós temos o Nordeste, tá?
a macro-região, a região Nordeste. Depois nós temos a região Sul. Depois nós temos a região Norte. E por último nós temos a região Centro-Oeste, contendo um menor número de afetados e óbito. Só que isso gera um problema. Por que gera um problema? Porque a cada dia vão surgindo novos casos. Então, todos esses dados, é natural que eles, naturalmente, eles vão ficando desatualizados. Então, como a gente pode se precaver? Como que a gente pode fazer de uma forma que a gente sempre está antenado, sempre está ligado nas informações que vêm? Da seguinte forma, o próprio site do Ministério da Saúde publicou, ele criou um site de acompanhamento em tempo real, que a cada momento que é alimentado esse sistema, ele vai corrigindo esses valores. Então, eu vou deixar para vocês, aqui está passando para vocês essas informações, tá? E eu vou deixar também link na descrição do vídeo para vocês acessarem esses sites, tá? Então, o Ministério da Saúde publicou essa informação, tá? E criou esse site. Também a Organização Mundial da Saúde, observe ali que você tem, se você quiser saber como que isso está no mundo, você tem a condição de ir dando zoom nesse site e observando países específicos onde, sei lá, você possa ter um parente, ou um conhecido, ou que você apenas tenha curiosidade. E nessas bolinhas eles destacam aí em amarelinho as mortes, em death, mortes, e o outro número são casos confirmados. Observando, por exemplo, ali no Brasil, tá? Quando você clica ali, ele vai aproximando e você tem aqui na esquerda os parâmetros, atualizados pela Organização Mundial de Saúde. Você também pode mudar essa chavinha aqui, tá? Para um parâmetro que você queira avaliar aqui e observar, tá? Por fim, um terceiro site curioso, tá? Eu brinco, eu falo que esse site aqui ele favorece os bisbilhoteiros pelo seguinte, porque aqui ele destaca as mesmas informações, ainda detalha algumas outras, separa informações, que nem, por exemplo, esse aqui é só em termos de óbito. Olha aqui, faixa etária dos óbitos, acima de 60 anos, olha a quantidade. Observe que ele vai escalonando, ele vai ramificando as informações, compara com outras doenças, mostra em termos dos estados do Brasil, aquelas informações. Mas por que eu falo que essa informação, digamos assim, é interessante para bisbilhoteiros? Porque ele não traz só essa informação, ele traz também informações de pessoas públicas, ou famosos, que também possa ter se infectado ou também possa já ter se curado, dados de outros países. Então, olha só, em vermelhinho o círculo infectado, amarelinho suspeito, verde os indivíduos que se contaminaram e estão curados, e o círculo preto representa os óbitos. Tá? Então, também vou deixar o link de todos esses sites na descrição do vídeo para você dar uma fuçada lá e você ver. Tá? Muito bem. A introdução da diretriz do documento do Ministério da Saúde, ela encerra falando o quê? Por meio de diferentes departamentos, o Ministério da Saúde, no caso, tem reunido esforços no sentido de organizar os serviços de saúde para o atendimento de pacientes com suspeitas de diagnóstico confirmado de Covid-19, bem como de qualificar esse atendimento. Observe os esforços do Ministério da Saúde nesse viés de organizar o serviço de saúde e ainda qualificar o atendimento a esses indivíduos que precisam. Como objetivo do documento, não dessa minha apresentação, do documento, apresentar as diretrizes de prevenção, diagnóstico, tratamento e monitoramento do Covid-19. Eu vou pular a seção 2 e 3, tá? Essa é a observação que eu faço aqui. Por quê?
Porque essa minha apresentação tem um enfoque mais direcionado, como eu falei, a um público leigo, tá? Não de fato a um profissional de saúde, que a minha recomendação é que leia na íntegra o documento, tá? Que é grande, mas é importante. Então, essa seção 2 e 3, na minha visão, representa aí mais direcionado para o profissional de saúde, em especial aqueles que estão no front, então eu vou passar. Com relação a prevenções e precauções, a estratégia, né, reconhecida até o momento, publicada nesse documento, é aquela que a gente já está mais batida, a gente já conhece. Né? Lavar as mãos frequentemente com água e sabão, ou com desinfetante para as mãos, à base de álcool 70, evitar tocar nos olhos, nariz, boca, enfim, né? E qual que é a lógica da água e do sabão? Aqui vale um parênteses, já que vários estudantes me perguntam. O sabão, o detergente, sabonete, ou seja, um agente emulsificante, né, digamos assim, de limpeza, ele tem como mecanismo de ação solubilizar lipídios da membrana da estrutura viral, tá? E ainda facilitar sobre ação, sobre fricção, né? Ele ainda facilita esse processo de desmanchar, né? E aí você ainda destrói essa cápsula viral. O álcool 70, e aí é importante dizer, essa proporção de 70%, quando a gente estuda lá na bioquímica, a gente estuda um momento que, quando a gente está estudando proteínas, a gente vê que solventes orgânicos desnaturam proteína. Tá? Só que solventes orgânicos, no caso o álcool é um solvente orgânico, é um exemplo, ele precisa ter uma proporção adequada, tá? Para ele fazer esse mecanismo de desnaturar a proteína. Desnaturar a proteína basicamente é mudar a conformação dela, e isso promove todo um desarranjo na estrutura, e ainda sob fricção você ainda destrói a cápsula. Essa é a lógica que está por trás. Essa proporção de 70% ela é importante, tá? E cuidado você para não comprar álcool 70. Não compre de uma fonte não confiável, porque pode ser que não seja mantida essa proporção no produto que você está comprando, você vai perder dinheiro e ainda vai ser ineficaz. Outra coisa agora já passando. Evitar contato próximo com as pessoas, né? Então manter aquela distância em torno de 1 metro, 1,5 metro, em especial se o indivíduo for suspeito para o Covid, né? E ainda, em especial, se ele tiver febre, tosse, espirro. O documento também traz para você praticar a etiqueta respiratória, né? Que basicamente você não pode sair espirrando por aí, tossindo por aí. Cubra, né, a boca, o nariz na hora de tossir, em especial com um guardanapo descartável. E o importante, não deixe em cima de bancadas, jogue em local adequado. Procure atendimento médico sempre que tiver febre, tosse, dificuldade de respirar. E aqui um alerta importante, se você por um acaso visitou outros países, tá, e está com esse sintoma, é importante você contatar o médico e ainda você contar o histórico da sua viagem, tá, ou de viagens, para ele ter mais embasamento e mais substrato nas mãos para decidir o que ele precisa fazer. Evitar o consumo de produtos animais crus ou mal cozidos, tá? E manusear carne crua ou leite com cuidado, né, se for fazer isso, de acordo com as boas práticas usuais de segurança alimentar. Então, cuidado em especial, porque você pode aí estar administrando, você pode estar comendo, engolindo, bebendo partículas virais e você pode se contaminar. Uso de máscara, aquela polêmica. A Organização Mundial de Saúde não recomenda que pessoas assintomáticas usem máscaras, tá? Isso por quê? Porque nesse documento está tratado que ainda não é certo, não é sabido
essa questão da eficiência, sabe? A pessoa não tem nada e usa máscara, ela está protegida. Não é muito... O documento diz que isso é um parâmetro ainda questionável. Entretanto, o fato de uma pessoa que é assintomática ou que não tenha Covid, né, ficar usando máscara, acaba por deixar indisponível a utilização dessas máscaras para, de fato, quem precisa. Porque do indivíduo vai ficar comprando um monte de coisa, vai faltar para quem definitivamente precisa. Essa é a lógica que você tem que seguir. Então, para quem que ela recomenda? Para profissionais da área de saúde, durante o atendimento a casos suspeitos de Covid, e pacientes sintomáticos. Os indivíduos com febre e também com sintomas respiratórios. Esses são os reais necessitados. Vale destacar também que, com relação ao isolamento, né, deve isolar ou não deve isolar? Bom, a medida de isolamento tem como objetivo separar pessoas com suspeita de Covid ou em contato com pessoas com casos suspeitos ou confirmados de pessoas saudáveis. Ou seja, é aquela velha ideia de tentar diminuir o contato entre os indivíduos para que esse vírus, com um poder de transmissibilidade enorme, não seja transmitido. Essa é a lógica que está por trás. Indivíduos com síndrome gripal também devem ser olhados com cuidado, tá? E aqui eu deixei algumas recomendações que o documento traz para vocês, tá? Só uma curiosidade, em termos das síndromes gripais, né, o que seria, digamos assim, o documento traz como um quadro clínico típico, né, pode ser assintomático ou variar seus sintomas, desde uma apresentação leve, tá? Então, não se sabe exatamente a frequência, segundo eles, que acomete principalmente jovens adultos e crianças, tá? Mas isso pode mudar o quadro, pode ficar grave, pode ter uma apresentação grave, incluindo choque séptico e falência respiratória, tá? Os critérios atuais estão exigindo a presença, a constatação da febre também no quadro clínico. Quanto a vacinas, ainda não tem nada de vacina, tá? Estão sendo feitos estudos em cima disso e, segundo o documento, as vacinas vão estar disponíveis de 12 a 18 meses, tá? Então, mais além. Até agora não tem nada ainda sobre isso. Mas o próprio Ministério da Saúde alerta que é importante manter, com que toda a população mantenha em dia o calendário vacinal. Por quê? Para não acontecer de esse indivíduo ter outras infecções, por exemplo, tá? Para monitoramento dos casos, né, que estão aparecendo, o Ministério da Saúde criou o TeleSUS. E no TeleSUS ele coloca 2 pontos fortes de contato, né, que a pessoa pode acessar as informações de forma muito mais fácil. Aí tem um aplicativo chamado Coronavírus SUS, que você pode baixar tanto pela Apple Store, né, quanto pela usuários Android pelo Google Play, tá? E também, se você não tiver celular, você pode entrar no site, né, do Ministério da Saúde por um computador qualquer, tá? Que também não precisa ser seu. E você pode entrar e nesse balãozinho aqui, que é o chat online. E aí você coloca lá suas dúvidas, você coloca suas opiniões e tudo mais, tá? Tudo isso é gratuito. Medidas de prevenção e de transmissão. Isso está lá na seção Prevenções e Precauções do documento. Os casos não detectados e assintomáticos são os maiores responsáveis pela elevada taxa de transmissão de SARS-CoV-2. Esse documento bate muito nessa tecla, tá? Que
a maior transmissibilidade vem desses casos não detectados e assintomáticos, tá? Então, cuidado quando você for relacionar com algum indivíduo, estiver próximo. Então, cuidado com contato, gotículas, né? Aerossóis, que geralmente vêm da fala, tosse, espirro, contato de pessoa a pessoa, curtas distâncias, mantenha aquela distância que foi apresentada ali considerada segura. Cuidado com superfícies, né? Sempre lave as mãos após tocar a superfície suspeita e ainda, se possível, utilizar o álcool 70. Álcool 70 não resolve tudo, tá? Não há necessidade de você utilizar o álcool 70, digamos assim, tá? Ele é um auxiliador, ele ajuda, mas se não tiver álcool 70, lave bastante as mãos que você também mantenha a sua segurança, tá? Não esqueça dos seus celulares. A gente está o tempo inteiro mexendo em celular e não esqueça de limpar os seus celulares aí com um pano, com sabão, alguma coisa, ou em especial se tiver álcool 70, dá uma passadinha, dá uma limpada nele, tá? Da transmissibilidade e diagnóstico, então nessa sessão lá, de novo, o Ministério da Saúde alerta da importância de identificação de pacientes assintomáticos, né, que podem estar transmitindo. E, além disso, como critério de diagnóstico, ele coloca vários parâmetros que vai depender de pessoa para pessoa, de caso para caso. Tá? Então, é o médico que vai decidir de acordo com tudo que ele vê ali na frente dele. Então, o que ele considera como critério diagnóstico? O histórico do paciente, apresentação clínica, situações especiais, então, crianças, grávidas, né? O exame físico, abordagem clínica inicial. O teste diagnóstico ele é feito por RT-PCR, tá? É uma técnica de biologia molecular que é uma PCR por transcriptase reversa. Eu não quero entrar em detalhes aqui, tá? Porque não é o foco dessa apresentação. Mas qual que é o objetivo? Ela vai identificar o RNA viral. Ela identifica o material genético desse vírus, tá? Na corrente sanguínea dos indivíduos, nas células e tudo mais, no corpo do indivíduo. Deixando bem simples aqui para vocês, tá? Cultura de sangue e escarro pode ser feita, exames de imagem, raio-x e tórax podem tudo ser solicitados pelo clínico, né, pelo médico. Tomografia computadorizada do tórax. Então, cada caso desse é um caso, tá? Que vai ser olhado com cuidado no caso do médico e do paciente. Quanto aos estudos e ao tratamento, na sessão de tratamento vem aquela polêmica. Usa ou não usa cloroquina, hidroxicloroquina? Aqui eu não vou ficar debatendo os estudos, tá? Mas segundo o Ministério da Saúde, nesse documento, existem ainda poucas evidências da eficácia desses compostos, né? Desses medicamentos para o combate, de fato, do coronavírus. E em especial porque a maioria dos estudos, olha só, o N, que é o número amostral, é um número baixo, tá? Então, o Ministério da Saúde está segurando um pouco, está um pouco preocupado, esperando mais evidências para liberar isso em larga escala. Então, nesse documento, ele diz que ele está cauteloso, tá? Mesmo esse documento parecendo mostrar uma eficácia muito boa. Então, o que ele alerta? Ele orienta a possibilidade do uso desse medicamento, né, a cloroquina e a hidroxicloroquina, em casos confirmados, a critério médico, o médico vai decidir, como terapia adjuvante no tratamento de formas graves, em pacientes hospitalizados, sem que outras medidas de suporte sejam pretendidas. Então ele orienta a possibilidade, né, e fica a critério, no caso do médico, né, a responsabilidade do médico. Qual que é o posicionamento do Ministério da Saúde com relação a isso? O Ministério da Saúde está monitorando os estudos de eficácia e segurança da cloroquina e hidroxicloroquina com relação ao Covid.
em qualquer momento poderá modificar a sua recomendação quanto ao uso desses fármacos, baseado na melhor evidência possível. Então, ele quer mais e mais evidências sólidas, publicadas com um número amostral maior, publicadas em periódico, né, jornais que publicam esses artigos científicos, não jornal da televisão, jornais que publicam esse artigo científico em periódicos internacionais, né, de impacto, né, da comunidade científica, para que ele tome a melhor decisão e não exponha todos os indivíduos da nação a efeitos adversos que podem aparecer desses medicamentos. Então, as recomendações nesse momento são essas, e ele deixa muito claro que, chegando coisas novas e confiáveis, ele pode mudar a qualquer momento as recomendações. O documento ainda tem uma seção de casos especiais que mostra grupos de indivíduos que são, aí, digamos assim, de não maior risco, mas que precisam olhar com mais atenção, né? Então, gestantes, pacientes com doença cardiovascular, pacientes oncológicos que tenham câncer, cirurgias em tempos de Covid, pacientes imunossuprimidos, que têm o sistema imunológico mais enfraquecido, digamos assim, né? Pacientes transplantados, pacientes HIV positivo, pessoa com tuberculose, né? E casos de resistência antimicrobiana. Tá? Uma outra seção do documento diz com relação ao monitoramento disso, só que já com ênfase a profissionais de saúde, tá? Colocando todos os exames laboratoriais, um monte de coisa lá, tabelas, fluxogramas, modo de conduta, que não vem ao caso a gente abordar aqui nessa apresentação. E por fim, esse documento encerra com as referências, né? E anexos, apêndice e tudo mais. E esse documento do Ministério da Saúde, ele possui 159 referências, 159 estudos, julgados pelo Ministério da Saúde como estudos de impacto e estudos voltados com todos os esforços para tentar eliminar, achar uma solução para esse problema mundial, né? Esse documento que está mostrado aqui para vocês, ele apresenta casos clínicos, situações especiais, fluxograma, tabela, quadro, tem um monte de coisa lá. Um material extremamente rico, em especial para quem é um profissional de saúde e ainda mais especial ainda para quem está na linha de frente, né, nessa batalha. Então, opinião minha é que a leitura é altamente recomendada a todos esses profissionais de saúde. Tá? Por fim, eu gostaria de, inclusive, parabenizar o Ministério da Saúde por tudo isso que tem feito. Realmente está mostrando uma preocupação muito, na minha visão, adequada com relação à população e tudo mais. E também gostaria de parabenizar vocês, população brasileira, por toda essa consciência e parecer estar se comportando da melhor forma possível numa situação dessa de pandemia mundial. Lembrando que temos resultados mais interessantes, melhores, digamos assim, do que muitos outros países. Então, parabéns a todos e continuemos firme nessa luta contra o Covid. Um abraço, fique bem.